Bem-vindos a mais um Infância em Pauta. E hoje, o tema de hoje vai ser o tema escolhido por vocês, adolescência. Recebemos muitas perguntas como por que eles parecem tão insuportáveis, de onde vem essa intensidade toda, qual o limite entre o diálogo, né, e essas restrições. Então, hoje a gente recebeu, né, uma psiquiatra que também é pediatra. Ela é formada pela PUC de Campinas, atua também como perita do INSS e no consultório com crianças e adolescentes. E especialmente com crianças também neurodivergentes. Então, hoje está aqui com a gente a doutora Fabrícia, né, que vai ajudar a gente a decodificar o cérebro desses adolescentes. Bom, a gente está muito agradecido, Fabrícia, de você ter aceitado, né, esse convite de contribuir tanto aí com tantas mães que passam por essa fase de tanta insegurança. E eu gostaria de lembrar alguns conceitos, né? Eu acho que primeiro a gente entender qual é a idade que abrange a adolescência, né? Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é igual à OMS, a gente sabe que a adolescência é o período que compreende dos 10 aos 19 anos. E a gente sabe que é uma fase, né? É difícil porque muita gente acha que é uma criança grande, o adolescente, ou então acha que é um adulto em miniatura. E a adolescência, ela tem as suas peculiaridades, ela tem as suas características próprias. Tem as oscilações hormonais, tem as questões, né, de amadurecimento neurológico, né, comportamental, tem, enfim, modificações no corpo. Então, assim, é uma fase realmente muito difícil e a gente vai tentar hoje fazer com que ela se torne uma fase um pouco mais leve para vocês, ajudá-los a tentar acolher mais esses adolescentes e julgar menos. Então, esse é o nosso episódio de hoje. Bem-vinda, doutora Fabrícia. Obrigada. Super prazer estar aqui com vocês. E a gente falando desse tema que acho que você já falou muito, né? Que é como tratá-los sem julgá-los, né? É uma missão para os pais. Eles se confundem muito nessa idade com tantas mudanças, né? Sim, e assim, a pergunta que mais teve lá na caixinha de perguntas foi sobre a intensidade, né, sobre o manejo com os adolescentes. Uhum. E assim, o que eu escuto muito assim no consultório, vocês devem ouvir também, é aquela frase: na minha época não era assim. E quando eu escuto isso, assim, na mesma hora, eu penso que é uma defesa emocional, né? É um pai que não teve essa liberdade, um pai e uma mãe que não teve essa liberdade, essa abertura para o diálogo na adolescência, então ele não sabe nem como lidar com isso, porque ele não teve, então ele não sabe o que vai acontecer, então ele acaba tendo um medo, por isso que é uma defesa. Porém, se aquele adolescente não tiver essa abertura do diálogo, se ele não tiver esse manejo bom, né, ele vai buscar essas informações na internet. E o algoritmo não tem pena. Então, eu queria que você respondesse sobre essa intensidade, se de fato é uma questão da adolescência e se assim, os adolescentes estão piores ou se tem também uma falha aí no manejo desses pais. Queria a sua opinião sobre isso. Então, eu acho que a adolescência sempre existiu. Fomos adolescentes, os pais foram adolescentes. Eu acho que existe uma tendência da gente esquecer um pouco aquilo que foi a nossa adolescência ou aquilo que foi a nossa infância, né? Então, o parâmetro de comparação fica muito diante das minhas expectativas com aquela criança ou com aquele adolescente. O que eu gostaria que o meu adolescente fosse. E, possivelmente, eu gostaria que ele fosse diferente do que ele é. Porque a gente nunca supera expectativas de ninguém. Mas a adolescência sempre existiu com as mesmas modificações neurobiológicas. Então, a gente está falando de um cérebro onde a gente não tem a parte do córtex pré-frontal, que é a parte, o freio, a parte inibitória, a parte que me traz uma capacidade de planejamento, uma capacidade de organização, um desenvolvimento de empatia, que é uma coisa que os pais reclamam muito, né? Ai, o meu filho não reconhece tudo que eu faço por ele, eu faço e ele não reconhece. Tem muito dessa porção que ainda não está formada da empatia, e essa parte é o freio. A gente tem uma outra parte do cérebro que é o sistema límbico, que é o sistema das emoções, onde a gente capta e processa as emoções. E esse sistema na adolescência está muito à flor da pele, ele está muito sensibilizado. Então, é como se eu tivesse o freio aqui meio ainda não trabalhando muito bem, e o acelerador a todo vapor. Então, eu tenho um acelerador, algo que empurra, e eu não tenho ainda a capacidade de controle. Então, eles ficam impulsivos, eles ficam muito sensíveis, muito emocionais.
eles ficam muito reativos. Na adolescência, a gente tem também uma diminuição da quantidade de neurotransmissores, de serotonina e da funcionalidade da dopamina ali nesse núcleo accumbens, ali nessa parte da emoção. O que acontece? Eles ficam mais chatos, eles ficam emburrados. O que era legal para a criança não é mais legal para o adolescente. Aí a mãe fala, mas ele adorava almoçar com a gente no domingo, agora ele não adora mais. Não vai adorar, né? Não vai. Porque existem mudanças biológicas e agora ele precisa de outras coisas com mais intensidade para sentir prazer. Mas isso sempre existiu, né? Eu acho que foi com a gente, foi com os nossos pais, será com os nossos filhos. E o que acontece hoje é que eu acho que a internet, as redes sociais, ela potencializa um pouco essas características, um pouco não muito, né? Essas características, porque a gente tem informações rápidas que trazem uma descarga de dopamina mais rápida, e o adolescente precisa dessa descarga dopaminérgica, então ele vai se acostumando com isso. Aí, quando você tira a rede social, ele fica perdido, ele não sabe onde arrumar a dopamina de outra forma, né? Então, acho que as redes sociais estão potencializando mais. E esse manejo dos pais, né, eu acho que eles precisam ter essa empatia mesmo, de entender que na época deles a educação era muito rígida, né? Era aquela educação em que você falava alguma coisa, que, sei lá, um pensamento, e imediatamente você já estava de castigo, você já perdia um monte de coisa. E, assim, hoje em dia, a gente precisa entender que a gente precisa ter estômago ali para ouvir aquelas asneiras, engolir, sem julgar ali de início, porque senão a gente vai afastar esses adolescentes e o problema não é deles necessariamente, porque a gente acabou de ver que é uma questão orgânica, mas desse manejo, e assim, né? o que eu percebo, né, no dia a dia do consultório, até porque como pediatra eu tenho a oportunidade de acompanhá-los às vezes desde muito novo, é que esse trabalho, ele não tem que começar na adolescência. Esse vínculo, ele tem que ser criado ao longo da formação dessa criança. Perfeito. Então, assim, se você conseguir construir um vínculo forte, então, se você conseguir, né, fazer com que esses almoços, eles sejam frequentes, que essa mesa seja um palco de discussão, de cada um expor o que foi legal no seu dia, o que não foi legal no seu dia, assim, eu acho que a criança conhecer essa vivência, né, você ter essa intimidade com seu filho e você construir isso desde muito cedo, com certeza você vai minimizar muito o impacto. Eu há pouco tempo vi uma situação e falo, e já falei isso inclusive num podcast aqui, se você quer minimizar as depressões na adolescência, a falta de vínculo, ou às vezes o abuso de álcool, de drogas na adolescência, faça pelo menos uma refeição por dia com seus filhos desde novinho. Só que o que acontece hoje? Todo mundo trabalhando de uma forma excessiva, todo mundo também, a gente fala tanto nas telas com as crianças, mas será que nós também estamos nos policiando com a tela? Então, quantas vezes, até no consultório, eu estou conversando com os pais, consulta, e tá o pai lá mexendo no telefone, atendendo ligação. Gente, me desculpa, assim, eu acho isso, eu não atendo nenhum telefonema durante a consulta, então eu acho que também o pai atender um telefonema durante a consulta ou ficar mexendo no telefone, de alguma forma, ele também não está dando exemplo para essa criança. E ele está sendo até um pouco desrespeitoso com esse profissional também que está ali, né? Então, assim, eu sinto que a criança, ela é esponja. Ela absorve muito o comportamento da família. E se você não criar esses hábitos saudáveis de vida, essa relação íntima, e você expor as emoções, e você acolher e evitar julgar, você tentar modificar um pouco a forma como você foi criado, que realmente nós não fomos criados assim. Eu lembro meu pai falando, é assim porque enquanto eu te sustentar, enquanto você viver sob o meu teto, vai ser dessa forma e ponto, né? Assim, a gente era bem, não tinha, né, uma forma de negociar. Às vezes era meio que, eu mando, eu sou seu pai, você me obedece, né? E as coisas realmente modificaram. E eu acho que isso não vai ser construído. Aquele que deixou para ver isso na adolescência, talvez tenha sido tarde demais. Ele tem que ver isso desde mais novo, né? Eu acho que a adolescência vai mudar. Então, essa base é super importante. Eu falo, eles não nascem adolescentes. Então, eu sou super a favor de tudo isso que você falou. Se a gente não construir uma base sólida, a adolescência vai balançar, vai mudar.
Eu já não tenho mais os mesmos encontros da mesma forma. Mas se aquele almoço foi construído durante uma infância inteira, eu sei que eu tenho intimidade com meu pai e com a minha mãe. Mesmo que ele não continue acontecendo da mesma forma, eu já construí essa intimidade, eu já construí esse lugar de segurança, né? É muito diferente. Agora, quando a gente resolve agir na adolescência, a hora que o que acontece muito é isso. Aí eu tinha uma criança alegre, feliz, ela era fácil. A hora que ela começa a se fechar no quarto, a hora que ela começa a não dividir mais as coisas, aí é que os pais vão querer criar uma intimidade. Aí já não dá mais tempo, né? Já perdeu o time. E uma outra coisa importante é que a criança, esse adolescente que um dia foi essa criança, ele aprende por espelhamento. Então, isso que você falou, o celular o tempo inteiro, e como é que eu falo para o meu filho, não use o celular o tempo inteiro, eu estou usando. Não coma doce o dia inteiro, eu estou comendo. Mas eu posso porque eu sou adulto, você não pode porque você é criança. Não cabe, né? Cabe. Hoje, eles têm uma capacidade muito maior de argumentação. Eu tive uma criação que foi menos rígida até do que esse modelo que você teve, ou que vocês vêm falando. Mas ainda assim eu percebo que a minha capacidade de argumentação era muito menor do que foi a da minha filha, por exemplo. Porque a internet traz muito mais informação para eles, né? Então eles estão expostos a muito mais maneiras e ferramentas para argumentar. A gente precisa construir esse caminho com eles, né? Sim, com certeza. E outra coisa que eu acho que a gente tem que lembrar, né? Assim, a adolescência, ela é uma fase de construção da identidade, em que os limites são testados e cabe aos pais também colocá-los com assertividade. Já existe uma necessidade biológica de uma autorregulação, que muitas vezes a gente não enxerga. E aí o que eu queria saber de você, como orientar os pais a imporem limites sem afastar os filhos, mantendo o papel de porto seguro? Eu bato muito isso, antes de ter a sua resposta, eu bato isso muito na tecla, que essa questão da educação positiva, às vezes as pessoas estão invertendo, não estão sabendo como lidar com isso e estão sendo permissivos demais e não estão colocando limites. Então, a gente enxerga isso, essa falta de limite, desde os pequenininhos. E aí querem colocar limite no adolescente. Porque assim, tipo, você não vai perguntar se você vai tomar banho ou não vai tomar banho. Olha, você vai tomar banho. Você quer tomar banho com esse sabonete ou com outro? Ok. Perfeito. Mas, assim, você tem que escovar os dentes. Se você quer essa pasta ou a outra. Enfim, você pode até transformar o momento ali numa coisa um pouco mais lúdica e tudo, mas as regras, elas têm que ser desde sempre estabelecidas. Não, você não pode fazer isso, vamos fazer tal coisa. E eu acho que muitas vezes as pessoas vão também deixando e depois querem, digamos, aparar essas asinhas aí, que não aparou nunca, lá na adolescência. Então, esse limite, né, para mim também tem que ser construído desde sempre, né? Não só o afeto, mas, né? Exatamente. Eu queria ouvir de você, né? O que você tem a dizer aí pra gente disso. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse limite tem que ser construído a vida inteira, porque quando ele chega na adolescência, já é automático dele entender que ele tem limites e que ele tem regras a serem seguidas, colocadas pelos pais. O que a gente orienta na adolescência, ou sempre, né, também, eu acho, é um limite explicado. Eu tenho que tomar banho até às 10 da noite. Por quê? Porque eu sou seu pai e eu quero assim. Não. Porque até às 10 da noite, para você ter um tempo para você se preparar para dormir, etc, etc. Então, as regras e os limites, eles precisam ser construídos com racionalidade, com objetivos, para que aquele adolescente, principalmente na adolescência, onde é um momento de mais questionamento, eles entendam por que isso está acontecendo. Eu falo assim, primeiro acolhe, depois coloca o limite. Porque o que acontece, às vezes, é que vem tudo com muita criticidade, né? Então, a criança, por exemplo, o adolescente está muito revoltado porque ele tem que parar de jogar às 9 horas da noite porque ele precisa ir dormir. Se a mãe chegar e dizer, eu entendo que isso deva ser muito ruim para você, que vários amigos seus continuam jogando essa hora, eu entendo que é o momento que as pessoas gostam de jogar, mas também a gente precisa pensar, minha função aqui, orientar você quanto ao seu sono e tal, e tal, e tal. Então, primeiro eu estou acolhendo aquilo, eu estou entendendo, eu não estou invalidando o que ele sente. Eu acho que é uma forma de construção de vínculo, é não invalidar. A gente tem maneira de falar, isso é bobeira. Não chora, para de chorar, mas que bobeira, você está assim só por causa disso. Para eles, aquilo é muito importante. E é intenso, né? E é intenso. Então, acolher antes de colocar o limite, eu acho super importante. Eu acho que os limites precisam ser claros. Os combinados dentro de casa, o ideal é que sejam feitos em família. Não sou eu que dou as regras para que vocês sigam. Vamos sentar aqui hoje todo mundo na hora do jantar ou no momento que seja. Uma construção junto. Vamos construir essa regra assim aqui em casa. Que horas que você acha que é bom você dormir? Vai falar meia-noite.
Aí o pai vai falar 7, aí a mãe, será que a gente consegue achar um limite entre isso? Como é que fica bom para todo mundo? Tá? Porque quando ele estiver seguindo aquelas regras, ele vai entender que ele também participou daquela construção, que aquilo é para todo mundo, né? Faz todo sentido. Então, eu acho que essa é uma construção de intimidade, de proximidade, e um pouco de tirar aquela hierarquia rígida e sem motivo, né? Porque é assim e pronto. Porque isso não funciona, isso afasta mais os adolescentes. Eles ficam com raiva, né? Exato. E a raiva é algo muito intenso, né? Tudo é muito intenso, a raiva também vem com intensidade. E aí que se afasta, né? Você tá com raiva, você não quer estar perto. Uhum. É complicado essa etapa. Eu vejo também muitos pais, assim, que não sabem dar esse limite, né? Eu vejo que muito dessa permissividade da adolescência, na adolescência eu vejo, assim, vejo no consultório mesmo, adolescente, assim, menina nova, que vai em baile, assim, em favela, gente. E os pais, assim, com situação aquisitiva boa, com dinheiro, e as mães desesperadas, porque às vezes o pai nem sabe. Então, assim, não é essa construção que está sendo feita em conjunto, né? E a gente precisa lidar com a realidade. A gente sabe que hoje, em dia, nessa idade, se você tem um convívio, alguém, você vê alguma coisa que você acha legal, toda essa influência conta muito mais do que a voz do pai e da mãe dentro de casa. O que conta é a novidade, é aquela experiência nova. Então, por isso que é importante colocar esse limite, porque gente, qual a consequência que isso pode acontecer? E aí, a mãe falou assim pra mim, mas se eu não deixo, ela vai sozinha, escondido. Como que uma pessoa sai de casa sozinha, escondida, ela sabe? Ela tem dinheiro, né? Como é que ela tem? Ela chama Uber, eu falo assim, às vezes, ele come esse doce, ele come muito doce. Tem eu falo, mas ele tem dinheiro? Ele compra no mercado? Quem é que compra, mãe? Eu. Né? Todo... Agora, tem uma coisa importante também que me veio aqui agora. Porque quer se unir, eu acho que os pais querem... Exato. Aí dá o chocolate, aí não vou contar pro seu pai, você vai para tal lugar, A gente tem muita dificuldade de desagradar o outro, ainda mais quando é nosso filho, e de sustentar esse lugar de desagrado. Eu tenho uma filha de 21, eu passei por todas essas fases também. O dizer não e aguentar a cara feia do filho é muito difícil. A gente não quer frustrar, a gente tem dificuldade. Então, a gente quer que eles tenham a noção, o discernimento de não fazer. Eu lembro, minha filha pequena, isso não é nem da adolescência, mas uma vez ela veio com 2 vestidinhos assim para mim, ela devia ter uns 8 anos, 9, ela é super terapeutizada. Aí ela falou assim para mim, eu posso pôr esse vestido? Eu não queria dizer não. Aí eu disse assim para ela, Pietra, você acha que hoje é dia de pôr um vestido desse? A gente vai em tal lugar, e vai sujar o seu vestido e não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, eu estou só te perguntando, você é minha mãe, você é que me disse se eu posso ou não. Tipo assim, não jogue essa responsabilidade para mim, que eu sou uma criança. O limite é você quem tem que colocar. Sim. Porque eu não queria desagradar. E isso fica muito claro na adolescência, sabe? Os pais... Também porque não sabem dizer, não, amor, você não vai sair hoje à noite, sinto muito. Aí o adolescente continua fazendo aquele, sinto muito, amor, eu sei que está muito difícil para você, a mamãe super entende, mas você não vai sair. O pai acha que para pôr limite ele tem que gritar, a mãe, ele tem que brigar. E aí, ele não quer fazer isso, então ele não faz. Mas colocar limite de uma maneira amorosa, gentil, fica muito mais fácil. A raiva vai passar e a criança vai refletir. Agora, quando vem ali, né, de uma forma agressiva, porque... Eu lembro, assim, também, às vezes, meu pai falava, mas a casa é minha. A primeira coisa que eu pensava era o quê? Quero sair de casa. Quero sair de casa. É o pensamento que você tem. Porque se a casa e você também, a sua voz, em alguns momentos, né, acaba não sendo ouvida, então, isso afasta, né? Então, assim, cuidado com o que fala, como fala. Eu acho que essa é uma linha importante pra gente... Outra questão que eu penso também, né, com relação a isso, é que o dizer não, né, para os pais, às vezes, vem como uma culpa. Porque eles sabem das omissões deles, sabem quantas vezes eles não deram a devida atenção. E eles acham, às vezes, que o dizer não é como se fizesse mal para ele. Eu acho que eu enxergo muito isso. E vejo isso desde pequeno, assim. Às vezes a criança está com um comportamento ruim e a pessoa está presenteando, eles tentam suprir a falta de tempo, a falta de atenção. E lembrar que não é isso que a criança guarda. Não é o carrinho última geração que ele vai lembrar para a vida. São os momentos em que o pai sentou no chão com ele para poder brincar.
A mãe fez uma receita, eu tento fazer muito isso na minha casa, assim, eu coloco as meninas para poder, eu tenho gêmeas, né, então eu coloco as meninas para cozinharem comigo. Em alguns momentos até falo, cuidado, você vai achar uma casca de ovo aí, porque quebra um ovo de qualquer forma, joga ali, mas assim, a gente tentar fazê-los participar daquilo ali, construir esses momentos, e eu acho que eles vêm carregando essa culpa, né, de não ter dado a devida atenção, e acha que é fazer uma viagem internacional que vai resolver a situação, então assim, vamos para Disney e tá tudo resolvido. E a gente pode, às vezes, fazer coisas muito mais simples, esse contato com a natureza, esse contato com... Faz uma trilha, um desafio, o jovem gosta vamos jogar, vamos... enfim, você trabalhar isso com a criança e com o adolescente futuramente, porque se você mantiver isso aí, não adianta que você que nunca fez aquilo com seu filho, eu acho que eu tô sendo meio chata até nisso, né? Mas é porque eu acho que é continuidade, né? Uma construção, né? E é isso que eu acho que tem que ser a ideia que a gente tem que deixar muito claro para quem está nos assistindo hoje, né? Então, assim, se você nunca fez aquilo, aí você vai querer pegar o adolescente e falar assim, vamos jogar um videogame com a mamãe ou com o papai, assim, cara, isso não vai rolar, esquece. Então, assim, eu acho que falta um pouco isso, e as pessoas acabam sendo permissivos, assim, quero, sei lá, pintar o cabelo de azul. Sei lá, nada assim, tô levando para um extremo, assim, né? Ou então, quero colocar uma unha, sei lá de que tamanho, sei lá de que cor. Assim, você tem que ir negociando e tem coisas que você não vai permitir. Minha filha pequenininha tá vendo esses negócios, às vezes vê YouTube também, alguma coisa. Chegou na farmácia outro dia, catou uma unha postiça. Falou assim, mamãe, aqui, ó, porque o fulaninho tem o Beltrano. Aí eu lembrei do meu pai, falei assim, filho, olha só, você não é todo mundo. E assim, a gente vai ter que conversar, você não tem idade para isso. Quando você tiver a idade da mamãe, você vai poder pintar a unha com uma cor. Você pode pintar, então, uma cor escura que você quer? Quer botar um azulzinho? A gente pode até colocar. Agora, vermelho, filha, não é cor para você usar. Então, assim, a gente saiu com um bico, aquilo que você falou, né? Um bico desse tamanho da farmácia, me achando a pior mãe do mundo. Mas, assim, isso faz parte. Não e a gente tem como, que permitir, né? O bico também, né? Porque aí a gente fica assim, e não chora, hein? E não faz cara feia. E não sei o quê. Quanto a gente ouve isso? Assim, ela ouviu um não de algo que é importante para ela, porque aquilo naquele momento era muito importante para ela. Ela vai chorar, ela vai fazer bico, tudo bem, é um direito dela, deixa ela, vai passar, né? Os pais não têm essa dificuldade de sustentar esse lugar de desconforto, aonde fica o bico aí, né? Porque é desconfortável. Aí eu acho mesmo, que é isso que gera os bailes aí escondidos em lugares inapropriados, que expõe aquele adolescente a vários riscos, né? Drogas, álcool, sexo sem proteção, uma gravidez na adolescência, enfim, uma série de consequências que eles não conseguem ainda medir, que eles estão vulneráveis aí nesses ambientes. Fora um ponto que a Carol falou também importante, né, que a gente tem que cuidar na adolescência, especialmente com as meninas, né, porque a gente vê um índice muito maior de sofrimento psíquico nas meninas. Dessa questão da autoestima, né, eu vejo, às vezes, gente, nada contra quem coloca a boca, mas tem idade para tudo. Eu vejo, assim, pessoas com 17, 18, 19 anos, já, sabe, usando dessa estética, porque a internet coloca, e eu fico horrorizada. Teve até uma situação que eu tenho alguém na família, ela caiu de moto e tava com a boca desse tamanho já do botox. Aí meu pai chegou lá em casa, aí viu e falou assim, nossa, se quebrou toda, até a boca tá inchada. Falei, não, pai, a boca é outra coisa que ela fez, sabe? Não foi bem isso. Então, assim, é numa idade que a pessoa nem espera que seja um procedimento, entende o que eu tô falando? Porque com 18, 19 anos, sabe, a criança, o adolescente não tem maturidade para saber se tá bom, se tá ruim. Então, assim, me preocupa muito essa comparação e esses limites. E eu acho que é muito de olhar o porquê, o que vem atrás. Por exemplo, foi no baile escondido. Por que você teve essa necessidade de ir ao baile? Antes da bronca, sabe? O que acontece aí dentro de você que faz com que você tenha essa necessidade de transpor essa regra e escondido da gente ir ao baile? Qual é a sua necessidade? É a necessidade de viver alguma coisa muito forte? É a necessidade de pertencimento? Aonde está essa necessidade? Quando você vem com essa pergunta para ele, filho, eu não estou aqui julgando o que você fez, eu quero saber o porquê você fez isso. Ou, né, eu descobri que meu filho está fumando vape. É super preocupante, mas... Ok, por que você está precisando fazer disso? Porque se seu filho está precisando fazer aquilo, tem algo disfuncional ali que talvez você precise levar um psicólogo ou a família como um todo se tratar, mas tem algo disfuncional que está fazendo com que ele tenha essas atitudes, né? Essa coisa que, antes da gente dar bronca, por quê? O que a criança... Quando a criança chora, eu falo isso, né?
o que ela está querendo dizer com esse choro? Criança que chora muito. A mesma coisa, dona, o que ele está querendo dizer? Qual é a necessidade dele com esse comportamento? Eu acho que isso é muito importante a gente olhar também. Sim, sim. E, assim, uma outra questão, doutora Fabrícia, é um ponto de muita angústia dos pais, né? Eu tô tentando trazer aqui questões que eu escuto, assim, muito em consultório. Mas, assim, uma angústia da questão da sexualidade. Eu vejo que existe uma pressão nessa idade, assim, 12, 13 anos, o que eu vejo que é principalmente de você definir o que você é. Por exemplo, eu sou hétero, eu sou bi, eu sou pan, eu sou... Então, existe, porque na internet você tem ali uma lista do que você é. Você vai lá ler... O que você pode ser, né? Você vai lá ler. Um pressiona o outro na escola ou nos grupos. E aí, já definiu o que... E às vezes a pessoa nem beijou na boca ainda, nem teve o primeiro beijo. E essa pressão do que eu sou. Vejo, aí o paciente chega pra mim e fala, eu já decidi. Já decidi, Renata, eu sou pan. Porque eu sou aberto, não sei. Eu aprendo um monte de coisa com eles. Eu fico, é... Eu falei, mas você já beijou? Como é que você sabe? Porque não é só o que eu escolho, é o que eu sinto, né? É como eu me sinto, é como eu enxergo. Não tem como você definir isso. Eu falei, tá, então me diz aí, qual vai ser a sua profissão? Não sei. Eu falei, você tá definindo a sua sexualidade, mas você também não sabe o que você quer, né? Pra sua profissão, pro restante da sua vida. Então, segura um pouquinho essa decisão. Não fala isso com seus pais. Dá uma segurada. Vamos amadurecendo isso. Porque aí vai chegar em casa pra um pai falar isso. Tem pais que são tranquilos. Falam, Renata, meu filho falou isso. Aí passou 3 anos, mudou totalmente a opinião, sabe? Então, geralmente eu falo pros pais, calma, que pode mudar de ideia a qualquer instante. Hoje, amanhã, daqui a 2 anos, 3 anos. Então, tudo vai depender de como você vai agir nesse momento. Então, eu sempre conduzo dessa forma. Eu falo, olha, não tem como você definir sua sexualidade, sua profissão, porque você não está no processo de construção. E isso demanda experiência, né? Demanda escolha, demanda consequências, demanda química ali do seu corpo. Então, não fala para os seus amigos que você não vai definir isso agora, que você está ainda definindo. Então, eu vou conduzindo para que ele consiga ali se colocar, né? Até brinco, falo, fala para vir aqui na terapia, quando tem alguém mais assim, fala para vir aqui. É lógico que existem alguns casos em que isso, assim, é bem definido, são outras questões, né? Mas, assim, nessa pressão, a gente consegue entender quando é a pressão, quando está ali, né? Quando realmente, de fato, é uma questão mais psicológica, enfim. E aí eu também vejo isso também vai para a questão do namoro. Eles querem, nessa época, namorar, eles querem ter essas experiências, e os pais ficam desesperados, né? Já começam, olha, e aí vai ter um beijo, eu posso deixar sair para o cinema sozinho? Como que eu conduzo? O que eu faço? Eu proíbo, né? Porque tem pais que falam, não, namorar só com 18 anos. Gente, tá, tudo bem, pode ser, né, um namoro sério mesmo, mas, assim, você vai falar pro seu filho, proíbe. Não, olha, filho, você pode namorar, mas antes de namorar, você precisa o quê? Saber se aquela pessoa é uma pessoa que vai somar na sua vida, né? Se é uma pessoa que realmente condiz com os valores, com o que você gosta, com o que você quer. Então, calma, vai fica com uma pessoa, né? Vê se é isso realmente que você quer, vai conhecendo. Porque nessa idade é a idade desse experimento, né? E eu vejo muitos pais que me perguntam, Renata, qual é a idade certa para namorar? Qual a idade certa para essa definição? Então, assim, do ponto de vista neurológico, psiquiátrico, eu queria, assim, saber a sua opinião, né? Se existe uma faixa etária realmente para isso, né? Se depende da maturidade, né, de cada um, e como conduzir nesses casos, como os pais devem conduzir nesses casos, né? Acho que você já falou bastante, né, desse acolhimento e dessa construção do que é um namoro. É claro que as crianças são expostas hoje muito mais cedo a questões da sexualidade. Mas, às vezes, quando eles trazem a palavra namoro, dependendo da idade, não é nenhum namoro com questões da sexualidade envolvida. É só porque eles ouviram falar, um amiguinho da escola falou, alguém falou. Sim. E aí a mãe já vem falar, não para namorar na sua idade, nem pensar, não sei o quê. Você já cria ali um conflito. Filho, mas o que é namoro? Essa semana meu enteado falou para mim assim, eu não quero ser gay. Ele tem 6 anos. Eu não sei quem me chamou de gay. Eu falei, mas o que é gay? Ele falou, não sei. Ou seja, ele estava falando uma coisa ali, ele estava replicando algo que ele ouviu e que ele nem sabe o que é. Mas ele não queria ser aquilo. Então, às vezes eles vão replicando o modelo, né, namoro. Tem idade para isso? Eu acho que não tem idade, porque é isso. Às vezes vai ser um namoro de um jeito, às vezes de outro, às vezes de outro. A gente precisa entender o contexto. Proibir, eu não acho que seja uma boa medida, porque vai acontecer escondido. É muito difícil. Eu gosto muito da teoria da redução de danos, tanto para substâncias e como para essas questões também. Que é o quê?
eu acolher aquilo de uma maneira que não fique ruim para o meu filho. Como é que eu vou ensinar ele o que cabe dentro de um namoro de 12 anos? Ou de 13 anos, ou de 14 anos. O ideal seria que eles fossem namorar mais tarde, mas se veio essa demanda para você, como lidar, né? Eu acho que é bem isso que você falou. O que uma pessoa de 12 anos faz? A primeira coisa que a gente precisa começar na infância, eu acho que é nomear. Sabe? Dar nome para as coisas. Eu acho que você deve passar muito por isso no consultório. Ai, mostra a florzinha para tia na hora que vai examinar. Mostra o piu-piu para tia. A gente não consegue falar sobre isso nem quando a criança é pequena. A gente não consegue explicar para a criança que as coisas têm nome, que as partes do corpo têm nome e que ninguém pode tocar ali. A gente não fala claramente sobre sexualidade. É verdade. Né? Eu falo que sexo e morte são duas coisas que a gente finge que não existem. Até que a demanda do filho venha. E aí eu vou entendendo que não tem uma idade certa. Eu acho que tomara que venha na idade que eles estejam maduros. Mas se não vier, como é que eu construo com ele um namoro saudável para a idade? Você pode andar de mão dada? E uma coisa que é perguntar, né? Ao invés de eu trazer para ele, você não pode andar de mão dada, você não pode, ou você pode, você não pode beijar na boca. O que você acha que é bom para a sua idade? Eu acho que é. Porque você vai fazer ele pensar. Eu gosto muito desse jeito de educar. Às vezes eu quero falar alguma coisa para a pessoa, mas ao invés de eu falar, eu pergunto o que ela acha, porque você leva ela a um raciocínio, né? O que você acha que é bom para essa idade? Mas você acha que isso aqui não passa um pouco? Olha, eu, na minha experiência, eu acho que isso aqui já não é mais para a sua idade. Porque você não vai impedir. Você tem que educar. No final das contas, esses namoros são laboratórios, né? É verdade. É uma possibilidade que a gente tem de ensinar aos nossos filhos o que é saudável. Você está ensinando ele a se relacionar. Quando ele tiver um namoro lá na frente que você não tiver acesso, ele já vai ter uma construção de uma relação saudável, né? Como você falou, poxa, olha que legal você falar para o seu filho, essa menina soma na sua vida, ela traz coisas boas, ela faz você se sentir bem, né? É muito legal isso. E a intensidade também, eu sempre falo, tá preparado para sofrer? Eu sempre brigo com os meus adolescentes, com eles eu falo, tá preparado para sofrer? Porque olha só, eu lembro da minha época, o primeiro amor, a gente sofre, a gente chora, tá com vestibular chegando aí, eu já vou colocando ali uma pressão. Ah, não, né? Então, vou focar aqui na minha academia. Então, eles mesmos já vão se organizando, a não ser que realmente some ali naquela situação. Aí é válido, sim. Eu acho outra coisa que é muito importante aí também, eu acho que isso diz respeito não só à sexualidade, mas como também a questão do álcool e de qualquer tipo de comportamento que possa despertar um interesse de experimentar. A gente vê sempre com quem os nossos filhos estão, independente de ser namorado ou amigo, estão se relacionando. Isso é uma coisa que os pais têm que ter uma vigilância. E o que eles estão acessando, isso tudo é muito importante. Aonde eles estão buscando essas informações. Porque, realmente, se na nossa época as coisas já eram difíceis, a gente já tinha um interesse por namorar ou o que quer que seja, hoje, com as redes sociais, com tudo, e muitas coisas sem filtro, sem censura, né? O conteúdo lá disponível sem, né, enfim, a gente ainda tinha algum grau de censura, né, assim, tipo, a partir de 11 horas da noite, aquela programação já não podia assistir. Hoje você pega programações cedo que já estão, né, mostrando ali, enfim... Na minha época era cenas de escada, né? sexo, cenas de não sei o que às vezes a novela até das 7 e pouca da noite já tá tem, aparecendo, já tem, né? Então, assim, e no Instagram, da mesma forma... então, eu acho que é muito importante a gente ver as amizades dos filhos, e isso, volto a dizer, desde sempre. Eu sempre falo assim, que quando chegam, porque a fulaninha fez isso. Então, filha, já parou para pensar? Assim, você não precisa ser desagradável com ela, mas assim, você não precisa andar junto com ela, assim, e aí vem um ditadinho que mas diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Na verdade, se você começar a filtrar um pouquinho também, desde cedo, as amizades, seu filho vai sempre selecionar amizades que sejam mais parecidas com o perfil dele. E aí, talvez, também minimize um pouco essas questões, porque e conhecer a família também, eu acho que isso aí é uma coisa também muito importante. Assim, eu sempre tento, quando eu vejo que é uma criança que tem uma característica muito parecida com uma das minhas filhas, é uma menina muito parecida, eu sempre tento me aproximar bastante desses pais, conhecer, fazer amizade, e na maioria das vezes você vê o quê? Que a criação é muito parecida. Então, se a gente conseguir, eu sei que é mais difícil isso na adolescência, mas se a gente conseguir também ir filtrando um pouco isso, a gente também minimiza muito esse dano, né? Concordo também. E conhecer as pessoas que o seu filho anda, principalmente na adolescência, significa um pouco acolher, né? Porque se você for aquela mãe que senta junto, né, para conversar, para jogar um jogo quando
pequeno, o pai que vai lá e joga futebol com os meninos, se mete no jogo legal, pouquinho, brinca, a sua casa vai ser um lugar de encontros, onde eles querem estar. Se você for aquela mãe chata, ou o pai que nunca participa de nada, não sei o que, eles não vão querer estar na tua casa, eles vão querer estar na casa dos pais legais, ou dos pais permissivos, ausentes, onde não tem ninguém. O adolescente, ele vai querendo ter a liberdade dele. Então, ou eu vou ter a liberdade na minha casa, vigiada pelos meus pais, porque eles são acolhedores, ou eu vou ter a liberdade onde eles não vão estar vendo, que é muito pior. Então, quando vai chegando uma diversidade, você não tem, como você falou, você vai dando as dicas para sua filha. Olha, filha, será que essa pessoa é legal? Será que vale você andar com ela? Será? O que ela te traz? Eu falo que é muito bacana quando tem alguém de um jeito muito diferente, porque a gente está ensinando o nosso filho a lidar com o diferente. Lidar com o igual é muito fácil. Agora, lidar com o diferente. Eu lembro, minha filha pequenininha, tinha uma menina na sala dela que era uma educação totalmente diferente da minha, mas era a melhor amiga dela. E aí eu fui conversar com a terapeuta da minha filha, ela falou, olha que oportunidade de ensinar a sua filha como conviver com algo tão diferente. Porque hoje você está ali vigiando, é uma liberdade vigiada. Amanhã, quando ela for adolescente e estiver saindo sozinha, estiver na rua e você não estiver vendo com quem ela anda, ela vai saber lidar com o diferente. Então, esse ensinamento de como é óbvio que a gente vai escolher aquilo que a gente acha mais compatível, mas ter o trabalho de conhecer os amigos dos seus filhos é algo que pode ser, eu acho muito legal, eu gosto muito. A minha casa está sempre cheia deles, assim, cheia de adolescentes. É gostoso, né? Quando isso se torna uma coisa leve. É muito importante, né? Saber com quem eles estão andando e orientando, olha, tá, essa amiga aqui, ela não está estudando, né? O que será que ela vai fazer da faculdade? Faz a pergunta para o seu adolescente. O que será que ela vai fazer daqui 10 anos? Eu fico pensando, né, filho, como é que será que vai ser a vida dela? Ao invés de eu dizer, olha, você está proibido de andar com ela porque ela não estuda. Não vai dar certo. Né? Então, essa proximidade, esse jeito de falar, e a gente ir acolhendo. E até ajudando essa amiga. Ajudando essa amiga, como é que a gente pode ajudar? Uma orientação em casa, de repente uma mãe, um pai acolhedor, de repente aquele adolescente vive em sofrimento, né? É tão legal essa coisa de ajudar, porque às vezes eles se dispõem a ajudar, né? Os nossos. Você fala, filha, vai lá ajudá-la. Aí ela chega em casa, ai, mamãe, não tem o que fazer, porque ela não quer. Olha que aprendizado, né, que ela teve, assim. Sim, é muito legal isso. Sim. Aí, assim, outra questão, né? Como distinguir uma vivência saudável da sexualidade? E isso a gente vivencia também desde os pequenininhos, né? Assim, o que eu tenho? Por que o fulaninho é diferente, né? Na verdade, a vivência da sexualidade, ela não desperta. É porque cada fase tem uma forma de vivenciar a sexualidade, né? Enfim, a criança, às vezes, um pouco maiorzinha, ela já tem outra forma. O adolescente querer saber realmente sobre, às vezes, a relação em si, sobre métodos contraceptivos, sobre outras questões, né? Mas quando que a gente entende que isso é uma curiosidade, é um comportamento que é saudável, é esperado, e quando que tem que ser um sinal de alerta para a gente pensar que aquilo ali possa estar, assim, uma vivência errada, né? Uma vivência distorcida da sexualidade para aquela faixa etária, né? O que os pais, eles precisam observar e quando que eles devem buscar uma ajuda especializada? O que você nos diz? Na adolescência, propriamente dita, eu acho que a gente precisa ficar muito atento às mudanças de comportamento. Quando eles estão vivendo uma sexualidade saudável, que vem de um processo todo, que a gente falou aqui o tempo todo, eles chegam muito sem dúvidas na adolescência. Não dúvidas quanto ao que eles são, né? Como a Renata falou, eles têm essa dúvida, eles querem experimentar. E aí, eles vão experimentando. Quando isso está num lugar saudável, você não vai notar muitas diferenças naquela criança, você não vai notar comportamentos muito diferentes. Quando começa um isolamento, eu acho que o isolamento é uma coisa muito importante. Quando começa uma raiva excessiva de alguma coisa que você não... que não era o normal, comportamentos agressivos, uma mudança de comportamento muito brusca no adolescente, que já tem, claro, a gente precisa lembrar, adolescentes se trancam no quarto, adolescentes querem mais espaço, adolescentes não têm o mesmo bom humor que a criança tem. Mas quando isso é muito intenso, é hora da gente questionar, né? Até onde que o meu filho tem a privacidade, até onde ele não tem. Até onde eu posso dar essa liberdade. E
Sinais no corpo também são importantes. Às vezes eles mudam a maneira de se vestir bruscamente. É uma coisa importante. Ou às vezes começam até a se automutilar. Às vezes né? começam a se automutilar. Exatamente. Então, porque você não vai ter a ideia de que algo na sexualidade está errado. Você vai ter a ideia de que algo errado está acontecendo com o seu adolescente. A gente fala que se o comportamento dura mais que 6 meses, um comportamento muito, né, incisivo, de isolamento, de mudança de humor, de um comportamento mais depressivo, a perda do rendimento escolar é uma coisa super importante, porque aquela criança normalmente foi mais ou menos igual a vida toda na escola, de repente mudou. Tem alguma coisa ali acontecendo que não está bacana. Se aquilo dura mais que 6 meses, a gente precisa procurar ajuda. Ou se você colocando todas as medidas de psicologia positiva, de educação acolhedora ali para o seu filho, ainda assim, durante 3 meses, você não consegue uma troca com ele efetiva, a gente pede para procurar um profissional também. Fora as medidas mais alarmantes, aquelas que se cortou, teve um pensamento suicida ou falou muito de morte, né? São coisas mais iminentes mesmo, que aí a gente precisa ir para ontem mesmo. Sim. E é bem importante até, assim, na ebiatria, né, que a gente às vezes acha que como eu falei, né, o adolescente é uma criança grande ou é um mini adulto. Tem toda uma tática de condução da consulta, né? O ideal é você ter aquele primeiro momento com os pais e o adolescente ali juntos, mas você tem que ter um segundo momento ali daquela consulta em que você tem que ter um diálogo com esse adolescente, porque muitas vezes ele vai estar ali inibido, ele vai estar com as suas dúvidas, os seus questionamentos, que às vezes pode ser o momento de você conseguir também tirar alguma informação dele, né? E lembrar que tem o terceiro tempo dessa consulta, em que você tem que convocar ali novamente nessa consulta a família, e aí tem uma situação, né, que eu acho que muitas vezes eles ficam até chateados, mas tem coisa, quando você observa que isso pode trazer um dano, então assim, ou porque ele tá vendo algumas coisas de pornografia, ou porque tá se envolvendo com droga, ou porque, enfim, tá com alguma ideação suicida, ou tá vendo essas coisas que como se tem umas coisas hoje na internet, né? Essa parte mais dark que uns jogos, né? Assim, umas coisas que de se, né, sei lá, de testar coisas ruins, como se fosse venerar coisas ruins, assim, comportamentos ruins que são exaltados, que são valorizados, né? Se você percebe alguma coisa assim que possa colocar em risco, é seu papel, né, de você passar isso para a família e as providências serem tomadas, porque às vezes você pode impedir, porque infelizmente a gente tem casos, muitos casos, isso está aumentando de suicídio nos adolescentes, de uso de drogas, de um monte de coisa, que às vezes você poderia estar ali trabalhando e ajudando. Eu falo para o né? adolescente o seguinte, para ele ter esse vínculo, eu falo assim para ele, eu falo, olha, é tudo em segredo, né, a gente vai conversar, você pode ficar à vontade, mas se você coloca a sua vida em risco, de alguma forma... Não, a gente precisa quebrar isso pelo seu bem. E já tive situações... Normalmente eles entendem. Né? Porque quando eles trazem essa situação, eu ando pensando em me matar. E aí você fala, olha, nesse momento você precisa de ajuda. E você explica o porquê. E às vezes eu pergunto, quem é que pode ser bacana a gente trazer aqui para perto? Quem é que você gostaria de chamar antes? Tem alguém antes do seu pai e da sua mãe? Assim, você vai construindo esse caminho junto com ele. Eu vou ter que falar para alguém. Eu digo para eles, eu vou ter que falar para alguém. Mas aí você põe opções para ele te ajudar a decidir. É melhor seu pai, sua mãe, sua avó? Quem que você gostaria de trazer aqui nesse momento? Eu acho que eles não se sentem traídos, porque na relação terapêutica a gente se preocupa muito com isso. Porque às vezes é um medo. Vou falar para o meu pai, ele vai falar... Pra que isso? Tem tudo. Então, assim, é um medo, às vezes, da resposta do pai. E quando tem alguém ali mediando, eles se sentem mais seguros de... Não, vai ouvir o profissional, exato. Porque vai Eu vou falar para o seu pai que isso não é uma besteira, que essa dor que você sente, né? Tem um fundamento e tal. Então, eles se sentem... Eu tive um episódio recente. Eu estava até de licença maternidade. E aí, um pai me procurou, porque quando acontecem essas situações, você quer ir numa indicação de alguém, né? A menina nova, assim, sabe? 12 anos... Ela se encheu de medicação. Tomou um monte de medicamento, foi parar no hospital com lavagem. E era a menina perfeita, que fazia tudo que a mãe e que o pai pediam, que, assim, os pais não imaginavam. Ou seja, aí já era um problema, né? Na perfeição, né? Sim, e a mãe e o pai são policiais federal. Então, assim, tinha essa demanda, a menina super inteligente. E aí, na consulta, a mãe desesperada, o pai acho que mais acolhedor, a mãe, assim... Por que ela fez isso? Mas não tem motivo. Não... E aí, numa consulta, eu falei assim com ela, eu falei, mas... Ela falou, eu não queria
morrer. Não era minha intenção morrer. Ela queria que alguém percebesse que ela estava sentindo alguma coisa. E eu falei, mas por que você não sinalizou? Ela falou, eu falei assim para os meus pais. Eu acho que seria bom eu ver uma psicóloga. Só que falou assim. Aí eles falaram, tá bom, não era prioridade. E aí deu no que deu, entendeu? Assim, agora ela tá bem, não foi diagnosticada com depressão. Ela não estava assim, estava um pouco deprimida, mas não foi diagnosticada, não precisou nem de medicamento, entendeu? Então, hoje em dia, terapia, né? Hoje em dia eu só não necessariamente ela. o medicamento exato. Isso. E também fiz uma orientação parental com os pais, é muito importante, porque eles foram chamados até no conselho tutelar. Então a mãe desesperada, olha, eu falei, calma, porque agora é o acolhimento dela. Eu sei que eu também vou te acolher, sei que deve estar passando 1000 situações na sua cabeça, que você deve estar desesperada, sem conseguir dormir, achando que ela vai fazer isso a todo instante, mas eu tô te garantindo que ela não vai fazer. Então eu sempre falava, botava pressão no adolescente também, olha só. Você não vai fazer. Combinando, hein? Tô deixando você dormir no seu quarto sozinha de novo, mas preciso que a gente, qualquer coisa, me manda mensagem. E eu acho que a gente tem que também desmistificar um pouco, né? Banalizar que criança não tem depressão. Tudo a gente, né, banaliza. E outra, achar que psiquiatra é médico de maluco. Então, infelizmente, a gente ainda tem uma sociedade que as pessoas... não, eu não vou procurar psiquiatra, não sou maluco, né? Então, assim, eu acho que se as pessoas entenderem, né, que não é assim, que a gente precisa, assim, da abordagem de uma pessoa, um especialista que estudou isso, que conhece isso, que acabam, né? Não, isso aí é falta de religião, isso aí é falta de disciplina, é falta de reconhecimento das coisas que eu faço, né? É falta de... Enfim, se as pessoas conseguirem entender que aquele estado ali, ele precisa de orientação especializada, eu acho que a gente evitaria muitos problemas, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que, eu brinco que assim, as pessoas vão na dermatologista, na pediatra, elas vão, por exemplo, vão na pediatra, a hora que estão saindo, tiram foto com você, o bebezinho, e postam no Instagram. Psiquiatra, não existe isso, gente. Pergunta se algum paciente meu posta lá, minha psiquiatra. Não existe, todo mundo esconde que foi a psiquiatra, né? É assim, parece brincadeira numa época que a gente fala de tanto de saúde mental, mas ainda existe sim. E o medo da medicação. Sim. Do quanto realmente vai ficar dependente, né? Ou então está medicando a criança, é tão nova, está tomando remédio. É claro que a gente gostaria que não precisasse, mas o remédio muitas vezes funciona até como uma forma de dar condições daquela criança ter um acompanhamento terapêutico melhor. Lógico que tem lá, vamos falar dos transtornos do neurodesenvolvimento, o TDAH talvez a gente precise medicar mais cedo e ir para a vida, mas falando de transtornos psiquiátricos mesmo, a depressão, a ansiedade... A gente precisa entender que o remédio, ele não serve para anular aquele adolescente. A gente não quer sedar aquela criança. O que a gente quer é que ela fique um pouco mais estruturada internamente, quimicamente, para que ela possa aproveitar muito mais o processo terapêutico. Para que ela possa construir um caminho para amanhã ela estar sem remédio. Sim. A ideia é essa. Eu sempre falo para os pais, é melhor medicar agora do que na vida adulta ter que tomar remédios mais fortes ou então... Eu sempre falo também... Não, psiquiatra não é coisa de maluco. Se você não for, aí sim você pode... Tá maluco. Você vai ficar, você pode ficar, né? Então, assim, de realmente tirar, eu acho que o medicamento salva muitas vidas nessa questão psiquiátrica. A gente vê o índice de suicídio, de depressão, de ansiedade, está cada vez maior. Está tendo muita pressão aí nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa, lógico, saber quando realmente é necessário e quando não é. Queria também falar sobre, assim, mais uma questão com você. Eu trabalho também numa escola. E aí, quando eu tô lá na escola, eu trago alguns assuntos que estão lá nas mídias, tipo violência contra animais, sobre até aquela violência coletiva que teve, vira uma panela de pressão lá. E às vezes os alunos falam coisas até para chamar atenção, que assustam outros, é uma loucura. Mas eu vejo ali uma oportunidade, até quando eles falam essas asneiras, de intervenção. Bacana. Eu não rotulo. Nossa, que fala horrível, que comportamento. Eu levo para responsabilidade, né? Nossa, mas essa fala, o que você acha que se encaixa? Como você gostaria se fosse com a sua mãe, com a sua irmã? Eu vou tentando ali colocar ali naquela situação. Mas eu vejo que existe um pouquinho dessa realmente falta de empatia, né? E que... esses casos aí são casos que assustam a gente. Até os próprios adolescentes falam, esse tem que morrer, eles são bem também, né? Fulaninho, não, isso aí não tem mais salvação. Né? Eu falo, não, gente, calma. Para eles ter chegado ali,
foi uma construção que ele chegou. Então, são comportamentos que a gente vê aqui, mas que um amiguinho ri, aí fala que tá tudo bem, aí ele vai subindo o degrau até chegar nesse comportamento aí que é de extremo, né? Que realmente a pessoa tem que ter uma consequência. Agora, a morte, né? Aqui no Brasil, aí é né? Uma outra conversa. Mas eu queria saber, assim, de você, nessa questão dessa maldade, dessa empatia, assim, desse desenvolvimento, desses casos aí em específico, né? Dessa questão dos animais, né? Que são coisas que ficam em alta, que aparecem dos adolescentes. Você acha... a gente não pode diagnosticar como um transtorno antissocial, que seria o psicopata ou o sociopata, até porque é um adolescente, ainda não tem ali os traços, né? A gente vai observando. Mas eu queria saber, assim, né? Eu acho que a sua resposta aí vai ajudar muito. Você acha que tem solução quando esse adolescente, essa criança, ela já tem esse inibido aí, essa empatia? Queria que você esclarecesse para a gente tentar ter o acolhimento. Eu já peguei no consultório pessoas, assim, adolescentes, que eu tive que ir na escola assinar que a criança podia, porque a professora estava achando que o menino ia matar ela, coisas assim nesse nível. E quando eu peguei aquele menino, fiquei horas com ele ouvindo várias asneiras, não tinha nada de maldade. Era um menino que tinha uma rejeição bizarra pela mãe, era até o pai que levava em terapias. E ele estava querendo botar medo nas pessoas, era a forma que ele tinha ali de expressar. Então, muitas vezes a gente rotula esses comportamentos, sendo que a empatia é uma habilidade que a gente pode desenvolver, né? Então, acho que a gente precisa acolher, né, esses adolescentes nesses momentos, né, principalmente. É lógico que vai sofrer a consequência, mas eu queria entender esse ponto aí de você. O transtorno de personalidade, que a gente está falando de transtornos da personalidade, né? O narcisista, o antissocial, o borderline, enfim, histriônico, a gente está falando de transtornos da personalidade. São transtornos que se formam ao longo do tempo e que dizem respeito... Eu falo que é o caráter, mas é para a pessoa entender, assim, é a personalidade da pessoa, é o caráter, é algo que o remédio em si não vai agir. Diferente de uma depressão, diferente de um transtorno bipolar, esquizofrenia, que eu vou entrar com remédio, os transtornos da personalidade, o tratamento, a boa notícia é que o tratamento, uma vez tratado, você não precisa tratar de novo, né? Mas o tratamento é terapia, né? Para ele ir entendendo todos os processos. Agora, a gente precisa pensar que criança... E, consequentemente, o adolescente, é sintoma. Quando chega uma criança de 7 anos no meu consultório deprimida, a primeira coisa que eu penso, eu preciso tratar a família. Se eu não tratar a família, eu posso dar remédio, colocar aquela criança na terapia, o que for. Aí não tem jeito. Quando a gente fala não tem jeito, eu acho que é muito mais pelo contexto em que aquele ser humano vive. A adolescência já é um período de pouca empatia. Porque o córtex pré-frontal ainda não está totalmente formado, e aí a gente tem, né, o sistema límbico ali muito querendo fazer as coisas. Então, já é uma fase mais complicada. E, somando-se a isso, se a criança viveu num ambiente disfuncional de violência, às vezes é normal para ela, sei lá, bater no cachorro. Porque ela viu o pai bater, ela viu a mãe bater, para ela bater no cachorro. Dali para ela matar o cachorro é pouco, porque aí ela é reforçada. Como você falou, não tem o freio, não tem o filtro. E ela é reforçada pelos grupos sociais, pelas coisas, e ela vai crescendo. Então, normalmente é fruto do meio. A não ser que a gente esteja falando realmente de um transtorno de personalidade antissocial, né, numa fase mais avançada, ali perto já do final da adolescência, eu acho que existe intervenção para ensinar. Porque a empatia, ela pode ser nata, mas, como você falou, ela pode ser aprendida também, uma habilidade aprendida. Quem caminha no espectro autista tem muito desse aprendizado, né? De como eu expresso a minha empatia. Então, a empatia é uma habilidade que pode ser aprendida. Eu acho que tem jeito, mas tem jeito desde que todo o contexto familiar seja tratado. Não adianta tratar aquele indivíduo e ele continuar ali naquele mesmo contexto adoecedor, né? Vocês viram que aquele menino, até da violência coletiva, né? Que o pai, ele era o quê? Da secretaria de algum lugar. Ele foi até exonerado, né? Eu vi que ele foi exonerado. Ele foi exonerado. Então, assim... Eu pensei a mesma coisa, eu falei, nossa, esse pai deve ser violento. Não vem do nada, gente. Não vem, o comportamento da criança não vem do nada. A gente fala, ele tá muito triste, ele tá muito agressivo, Eu geralmente pergunto, quem é assim na sua casa? Às vezes não é igual, não é no mesmo lugar. Às vezes não é nem o pai ou a mãe, mas algum familiar que fez algum tipo de violência. Né? Mas, assim, o comportamento da criança é aprendido. Ele não tira do nada, ele não tem a referência, ele não cria um determinado comportamento. Ele aprende, ou ele se assemelha, ou ele acha que viu tal coisa. Às vezes é isso, né? É a interpretação dele, mas, de qualquer maneira, vem de algum lugar. Não tem jeito. Sim.
Olha, eu acho que nosso bate-papo foi excelente. A gente só tem a agradecer, né, Fabrícia, você abrilhantou muito aí o nosso episódio aí sobre adolescência. Eu acho que até palco para a gente conversar, porque a gente tinha nesse roteiro aqui muita coisa a mais para poder conversar com você. Só que a gente tem um tempo, infelizmente, né? E, enfim, eu acho que o recado que a gente pode deixar para essas famílias, né, é que a gente tem que mudar um pouco só essa questão, assim, da forma da gente abordar, a gente saber escutar, a gente saber acolher. Eu acho que a nossa conversa o tempo todo, qualquer que tenha sido ali digamos, o tópico, seja drogas, seja sexualidade, seja desempenho escolar, o que quer que seja, eu acho que é julgar menos e acolher mais. Eu acho que seria a minha mensagem. E aí, não sei se vocês querem encerrar também, cada um podendo dar aí a sua mensagem para essas famílias que estão aqui nos assistindo, que podem, de alguma forma, até, ver isso aí e analisar, assim, poxa, meu filho talvez precise de algum suporte nesse aspecto. Porque eu acho que o motivo, né, da criação, que a gente criou o Infância em Pauta foi isso, é a gente poder passar o conhecimento para quem às vezes não tem, nem todo mundo tem a oportunidade de ir a bons profissionais, de ser acolhido, de ser, né, enfim, ter um bom pediatra, uma boa terapia, um bom, enfim, e a gente poder trazer temas aqui que possam de alguma forma ajudá-los é o nosso objetivo, né? Sim, com certeza. E buscar sempre ajuda, né? Eu acho que esse é o recado. Às vezes a gente não sabe lidar, às vezes o pai não sabe lidar. Eu não sei fazer, eu bato mesmo. Então, busca ajuda, sabe? Busca ajuda para você, uma orientação parental, um psiquiatra, leva o seu filho numa terapia. Se você não sabe fazer, tá fazendo e não tá funcionando, então busca ajuda. Eu acho que esse é o meu recado. Eu acho que uma coisa que eu acho importante a gente deixar também é assim, somos referência. O que eu faço comigo, o meu filho vai fazer com ele. Então, é muito importante que eu seja o exemplo. O exemplo é o melhor conselho. Não adianta nada a gente falar, filho, coma verdura, se eu não estou comendo verdura. Uhum. Não tem jeito. Ah, mas a verdura faz bem para você, não sei, mas ele viu a vida inteira, o outro não come. Então, somos exemplos. O nosso filho vai agir muito mais diante daquilo que a gente faz do que daquilo que a gente fala. Então, a gente pensar o que a gente faz pela gente. Sim. Porque ele vai fazer por ele. Se eu cuido de mim, se eu cuido do meu corpo, da minha alimentação, do meu trabalho, ele vai entender que ele tem que cuidar dele, da alimentação dele, do trabalho dele. A gente entendeu o tempo inteiro que a gente está sendo referência para os nossos filhos. Obrigada, doutora Fabrícia. Foi um prazer enorme.